Boa tarde, conselheiros, conselheiro Lorenzon, conselheiro Marcelo Spilk, diretor-geral Carlos Alvim, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheiro Lucas Pur, colegas presentes, colegas e demais presentes no formato híbrido. Dou as boas-vindas para a nossa sessão do Conselho Superior de número 27 de 2025. Vamos começar, então, com a nossa pauta aqui, o item número 1 da pauta, que é a aprovação da ata número 22 de 2025. Podemos aprová-la? Ok, então, aprovada a ata de número 22 de 2025. E de imediato, colegas, passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, relator do processo 45179-045-15-2, que trata do recurso interposto pela Coviplan, concessionária rodoviária do Planalto S.A., ao auto de infração número 6 de 2017, emitido pelo DAER. Então, como eu disse, o relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Só lembrando que esta concessão rodoviária, ela integrava o programa de exploração rodoviária que findou em 2013, se não me engano, e restaram alguns autos de infração, já analisados aqui nesta casa em outras oportunidades, e este aqui acho que é um dos últimos que veio pelo DAER para a nossa análise. Então, conselheiro, por favor, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, conselheiro Spilk, conselheiro Lucas, conselheiro Ricardo, nosso diretor-geral, e todos os que estão participando desta sessão, especialmente a nossa assessoria, que está aqui presente sempre, atenta. E esse processo, ele é um longo processo, já vou explicando, antecipando a Vossas Excelências, que é um longo processo. Ele era mais longo ainda, mas fomos reduzindo na medida do possível. Mas esse possível ficou em torno de 150 páginas, mais ou menos. Depois nós reduzimos mais um pouco. Mas, enfim, Vossa Excelência já disse do que trata o processo, eminente presidente, e vou, então, na medida do possível, abreviar. Mas não vai ser fácil, porque aqui tem tabelas que tem que ser lidas para que haja a compreensão. No relatório, o presente expediente tem como objeto a análise do recurso interposto pela empresa Coviplan ao auto de infração 006/2017, emitido pelo DAER, que aplicou à concessionária multa de 37.000 URMs, unidade de referência de multa. Essa unidade de referência de multa, aqui no rodapé, eu já vou esclarecendo Vossas Excelências, equivalia a R$ 100 em fevereiro de 1996. Então, 37.000 unidades de referência de multa, em face da não implementação de obras destinadas à segurança e à comodidade dos usuários, relativa à não execução de 45 terceiras faixas e de 15 obras previstas de melhorias e reformulação de interseções e acessos, previstas nos projetos PBE, volume 1, informativo do projeto, capítulo 4.4.4, interseções, e capítulo 4.4.3, capacidade. PE, volume 2, relatório do projeto, D2, faixas adicionais, e D3 são as interseções. E o PER, volume 3, plano de melhoramentos, capacidade e interseções, bem como aplicação de penalidade por não ter zelado pela integralidade dos bens vinculados à concessão para os demais itens de conservação ou manutenção de todas as rodovias do polo, conforme segue. E o conforme segue é a tabela, que tem o item, o número do item, a rodovia, o trecho, a obra, o quilômetro e o valor da multa. Faço a leitura, então. Item 1. BR 285, BRS 285,
Carazinho, Passo Fundo, terceira faixa, quilômetro 330,496 a 329,416, quilômetro 330,496. Valor da multa, 600 URM. Depois, item 2, BRS 285, também Carazinho, Passo Fundo, terceira faixa, quilômetro. Bem, eu vou diminuir essa leitura, porque na quilometragem eu vou só no final. O quilômetro 329,136. Também a multa aplicada aqui, 600. O item 3, também BRS 285, também Carazinho, Passo Fundo, terceira faixa, quilômetro 325,736, também 600 URM de multa. E agora, segue a lista de todas os demais itens que vão até o item 60. Todos eles tratam da rodovia BR-285, depois BR-386, a de 285 é de Carazinho a Passo Fundo, ainda de Carazinho a Panambi, depois a 386 de Carazinho a Sarandi, todas, e ainda a partir do item 48 de Passo Fundo, entrada com a BRS 386. Segue até o item 60. Todos eles envolvendo estas questões relacionadas com a terceira faixa e interseções e acessos. E, ao final, no item 61, é não zelar pela integralidade dos demais bens vinculados à concessão para todas as rodovias do polo. Teve um dos itens, que é o item 39, e que eu não fiz. Este 39 de Carazinho a Sarandi é o acesso à Chapada. Assim como de Carazinho a Panambi, o item 22 é o acesso a Colorado. Colorado é a cidade de Colorado. Não confundam. O item 23 é no trecho na estrada de Carazinho, é BR-285, Carazinho a Panambi, o acesso a Saldanha Marinho. E ainda o 24, de Carazinho a Panambi, BR-285, BRS-285, no acesso a Cruz Alta. Depois, o 40 é de Carazinho a Sarandi, o acesso a Coqueiros do Sul. O 41, de Carazinho a Sarandi, o acesso a Segredo. 42, o item, também BR-386. Carazinho a Sarandi, o acesso a Igrejinha. O 43, Carazinho a Sarandi, o acesso a Atiaçu. O 44 da BR-386, o item 44, Carazinho Sarandi, acesso a Nova Boa Vista. E ainda o 45 da BR-386, Carazinho a Soledade, o acesso a Barro Preto. O 46 da BR-386, o acesso na estrada de Carazinho a Soledade, o acesso a Ibirapuitã. E o 47 da BR-386, Carazinho a Soledade, o acesso também a Ibirapuitã. São dois acessos a Ibirapuitã, portanto. Bem, seguindo na leitura, Vossas Excelências vão compreender melhor estas observações feitas aqui no processo. Este expediente teve uma tramitação que poderíamos chamar de diferenciada. O processo foi aberto nesta Gerges em 27 de 4 de 2018. 27 de abril de 2018. E, após uma série de tramitações entre DAER, PGE e a Gerges, finalmente retornou a esta agência em 16 de dezembro de 2024. Para melhor conhecimento dos principais acontecimentos, apresentamos um resumo extraído da informação PSE, número 47/2025, reproduzido abaixo. Diz os nossos técnicos da PSE. Com o recebimento do documento 6038-4536, o processo retorna para análise definitiva de recurso administrativo protocolado pela concessionária Coviplan contra o auto de infração número 006, emitido pelo DAER em 8 de 3 de 2017. Conforme disposto no memorando de abertura do PROA, número 23/3900, 0000053.1, a resolução DAER número 4.942 de 2015 reconheceu a existência de desequilíbrio econômico-financeiro em favor do Estado,
com base em levantamentos realizados pela empresa Dinatest SD e em estudo elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado, ambos inseridos nos autos do expediente PROA número 001810400/08 dígito 0. Neste mesmo sentido, o parecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos, aqui denominada SAG, do DAER, constante dos autos da SPI quer dizer Antigo Sistema de Acompanhamento e Movimentação de Processos Físicos, número 10.567/043509 dígito 8, concluiu, em síntese, que toda e qualquer obrigação contratual que, embora prevista no contrato de concessão, não tenha sido cumprida pela concessionária dentro do prazo contratual, deve ser objeto de procedimento administrativo específico para apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidade. Ressaltou ainda que, embora o DAER não possa mais exigir a execução das obras e serviços em razão da reversão das rodovias ao poder concedente, os serviços e obras não realizados deverão ser valorados economicamente e comunicados à Procuradoria-Geral para inclusão nas reconvenções judiciais promovidas pelo DAER. Com base em tais fatos, a Superintendência de Concessões Rodoviárias do DAER foi o órgão responsável por iniciar o procedimento de aplicação de penalidades à Coviplan, com base em tabelas que registram as obras e serviços contratualmente previstos e não executados, conforme consta do expediente 0018104000/08 dígito 0. A primeira ordem para lavratura do auto de infração 006 ocorreu em 24 de fevereiro de 2016, sendo que o AI, que é o auto de infração, definitivo foi emitido em 8 de 3 de 2017, com o enquadramento final da penalidade nos itens 3.1 da tabela de graduação de multas, que é não implementar obras destinadas à segurança e à comodidade dos usuários, e 1.2, que é não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão. A multa correspondeu a 600 URMs para cada uma das 60 obras de melhorias e ou reformulação de intersecções e acessos não implementados, e de 1.000 URMs por não ter zelado pela integridade dos bens vinculados à concessão, atingindo um total de 37.000 URMs. Não houve apresentação de defesa prévia pela concessionária, razão pela qual a Direção-Geral do DAER expediu decisão, entre aspas, pela aplicação da penalidade sugerida pelas áreas técnicas, informando o prazo de 30 dias para apresentação de recurso à AGERS, o que também não ocorreu. Esta primeira decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de 8 de março de 2018, com notificação endereçada à Coviplan em 1º de março de 2018, para endereço localizado na cidade de Passo Fundo, Rua Fagundes dos Reis, 317, segundo andar, sala 01. Dando andamento ao processo, o DAER atualizou o cálculo pelo IPCA e emitiu, em 10 de junho de 2021, notificação para pagamento, direcionada ao mesmo endereço para o qual o auto de infração foi enviado. Em 12 de agosto de 2021, o escritório Silva Pinto Advocacia Empresarial anexou ao PROA, número 45.179.0435/15 pedido de reconsideração e ou revisão administrativa ao auto de infração 006, referente à notificação número 20/2021. Alegou, em essência, a ausência de intimação válida, nulidade dos atos subsequentes ao auto de infração 006/2017, violação ao contraditório e ampla defesa, fundamentação deficiente da decisão administrativa, prejudicialidade externa em razão dos processos judiciais números 50, 53, 145,
54 20 12 404 7100 e 50 70 684 91 2016.404 7100. Além de desproporcionalidade da sanção aplicada. Preliminarmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida e, no mérito, o afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a 100 URMs ou 9.400 URMs, considerando o menor valor aplicável para cada hipótese de descumprimento contratual. Muito embora o DAER não tenha emitido uma decisão formal a respeito do referido pedido de reconsideração enviado pela Coviplan em 12 de agosto de 2021, deu andamento à investigação interna que explicitasse o motivo pelo qual as notificações foram encaminhadas para Passo Fundo e não para Carazinho, endereço constante do contrato firmado em 1998. As diligências redundaram em nova notificação, esta de número 009/2022, de 5 de setembro de 2022, encaminhada para o endereço constante da procuração outorgada ao escritório Silva Pinto e em reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia em 5 dias. Novamente, não houve apresentação de defesa prévia, conforme se vê as folhas 177 e 178 do DOC SEI 0471227, o que mais uma vez resultou na emissão de decisão por parte da Direção-Geral do DAER em 27 de fevereiro de 2023, informando prazo recursal à AGERGS de 30 dias contados do recebimento da decisão. Desta decisão é que a Coviplan endereçou à AGERGS o recurso no documento SEI 0379993. Intimado da interposição do recurso, o DAER não apresentou contrarrazões. Passando à análise do recurso, a PSE verificou que a AGERGS consta no contrato de concessão PJ-CD 050/98 como instância recursal à penalidade aplicada pela Direção-Geral do DAER, exaurindo a instância administrativa, conforme se vê no item 13.2 do processo administrativo. Quanto à tempestividade, não constando dos autos determinação para o envio de notificação para a Coviplan, considerou coerente acatar-se a previsão expressamente contida na Lei do Processo Administrativo Estadual, no sentido de que o prazo corre da publicação. Também, como não se tem como precisar a data exata em que a Coviplan foi intimada, tem-se por tempestivo o recurso em exame. Quanto aos argumentos recursais, a empresa recorrente praticamente replicou os argumentos expedidos no pedido de reconsideração apresentado ao DAER em 12 de agosto de 2021. Reafirmou a existência de direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, suscitou falta de intimação válida do auto de infração, violação ao contraditório e ampla defesa, invalidez do laudo que reconheceu prejuízos ao Estado, ausência de motivação da decisão que aplicou a multa, além de revogação ilegal da decisão número 12.321 de 2008 pela resolução 4942 de 2015. Ocorre que a tentativa de anular o auto de infração não resiste à aplicação de fundamentos consagrados do direito administrativo sancionador. Em realidade, a nulidade processual só deve ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto. A recorrente Coviplan, todavia, conforme já acentuado, teve plena ciência da penalidade ainda em 2021 e poderia ter exercido sua defesa, o que não fez, conforme se verá. E há provas documentais de que a Coviplan tomou ciência dos atos processuais, inclusive com manifestações formais no PROA 23/3900000050, portanto, 53 dígito 1, o que afasta eventual vício formal. Há, ademais,
que se vedar comportamentos contraditórios. A Coviplan continuou alegando nulidades processuais após já ter se manifestado no processo sobre os mesmos fatos, inclusive tendo obtido reabertura de prazo de defesa. Tal conduta caracteriza conduta inaceitável e corresponde a venire contra factum proprium. Com relação às nulidades do processo e da decisão impugnada, esse é o brocado latino, que significa vir contra seus próprios atos, comportamento contraditório. Com relação às nulidades do processo e da decisão impugnada, onde a Coviplan sustenta que ao longo da execução contratual o Estado teria agido de forma temerária e abusiva, descumprindo reiteradamente obrigações pactuadas, o DAER lhe aplicou penalidade enviada para endereço errado e que, assim, não foi intimada validamente e não teve sequer oportunidade de apresentar alegações finais, onde foi infringida uma série de legislações e que o laudo da Dinatest foi produzido unilateralmente e que é objeto de análise no âmbito de 2 ações judiciais que tramitam na Justiça Federal. Apresentamos alguns segmentos extraídos da referida informação PSE. 2 pontos. Diz ali a PSE. Com efeito, embora tenha havido discussão sobre os endereços utilizados para o envio das notificações, é fato incontroverso que a Coviplan teve pleno conhecimento do auto de infração número 006/2017, ainda no ano de 2021, ocasião em que apresentou pedido de reconsideração contra a ordem de pagamento decorrente da decisão proferida em 2018. Naquele momento, primeira manifestação formal no âmbito do expediente administrativo, a concessionária já dispunha de oportunidade para impugnar a aplicação das penalidades. Contudo, optou por apresentar contestação genérica, postura que se repetiu no recurso atualmente sob exame, conforme se verifica no item 40 da peça recursal. Tanto no pedido de reconsideração quanto no recurso administrativo, não há qualquer insurgência quanto ao enquadramento jurídico das infrações, a quantidade de penalidades aplicadas, tampouco negação do inadimplemento contratual. A concessionária sequer se manifestou sobre as 60 obras de melhoria não executadas ou sobre a ausência de conservação dos bens vinculados à concessão. Do mesmo modo, não apresentou nenhuma impugnação às tabelas de cálculo que instruem o processo administrativo. Apesar disso, e com base apenas em suas alegações, foi promovida, excepcionalmente, a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia, após nova decisão da Diretoria-Geral do DAER. Ainda assim, a Coviplan manteve-se inerte. Não apresentou defesa prévia, nem se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer nulidade que comprometa a rigidez do processo. Vale destacar, ademais, que a notificação para pagamento da multa referente ao mesmo auto de infração foi formalizada por meio do ofício número 20/2021, expedido em 10 de junho de 2021, conforme se vê as folhas 135 do PROA, tendo sido encaminhado ao endereço de Passo Fundo, naquela rua, Fagundes dos Reis, naquele número 317, segundo andar, sala 01, e que corresponde exatamente ao mesmo utilizado na primeira notificação do auto de infração pelo DAER, que foi a notificação 013 de 2018. Ocorre que, embora conste no pedido de reconsideração, endereço diverso, seria Avenida Carlos Gomes, no 1610, sexto andar, sala 607D, em Porto Alegre, a Coviplan não apenas teve ciência da notificação enviada a Passo Fundo, como apresentou manifestação no processo, alegando contraditoriamente nulidade por suposto envio equivocado das comunicações. Posteriormente, com a reabertura excepcional do prazo para apresentação de defesa, nova notificação foi expedida pelo DAER em 5 de setembro de 2022, agora remetida ao endereço da Avenida Carlos Gomes. Trata-se da notificação 009/2022, conforme consta as folhas 172 do PROA, a qual, mais uma vez, não foi respondida pela concessionária. Tal inércia
culminou na emissão de nova decisão pela Diretoria-Geral do DAER, em 27 de fevereiro de 2023, que reiterou a aplicação da penalidade no montante de 37.000 URMs e reabriu o prazo para interposição de recurso à AGERGS. Apesar disso, a Coviplan voltou a suscitar, de forma claramente artificial, a alegada ausência de ciência do auto de infração, argumento que se revela inconsistente e meramente protelatório. Por fim, impõe-se lembrar que, nos termos do artigo 32, caput e parágrafo 1º da Lei Estadual do Processo Administrativo, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não pessoalmente recebidas pelo interessado, salvo se houver prévia e regular comunicação de alteração de endereço à administração. Diante disso, resta plenamente descaracterizada qualquer nulidade por vício de comunicação, não apenas pela ausência de prejuízo, mas também pela clara ciência demonstrada nos autos, reiterada oportunidade de exercício da defesa. A reabertura do prazo para a defesa é cabível apenas se houver vício na intimação que tenha impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os princípios do devido processo legal, conforme se vê pelo texto da Constituição Federal, e da legalidade estrita no direito sancionador. No entanto, se houver prova de que a recorrente teve ciência da penalidade, mesmo que por outro meio, a reabertura do prazo pode ser afastada, pois não houve prejuízo ao seu direito de defesa. De outro norte, a alegação de ausência de oportunidade para a apresentação de alegações finais não se sustenta. Isso porque a Coviplan, em momento algum, apresentou defesa prévia no curso do processo administrativo instaurado pelo DAER, o que esvazia qualquer pretensão de abertura de prazo para manifestações finais. No que tange à alegada ausência de motivação da decisão administrativa, igualmente não há como acolher tal argumento. A penalidade imposta à concessionária decorreu do descumprimento de obrigações contratuais específicas, as quais foram objeto de apuração em expediente administrativo próprio, que não integra a presente análise, mas que serve de suporte fático e jurídico para as conclusões adotadas. Assim, tem-se que as decisões proferidas pelo DAER nos autos do processo PROA 23/3900, 0000050, portanto, 53 dígito 1, encontram-se devidamente fundamentadas com base na inobservância dos dispositivos contratuais violados, notadamente as cláusulas 2.3.1, 2.3.2, 5.3.4, 9.2.1 e 9.2.2, bem como nos fatos apurados ao longo do procedimento, com suporte no laudo técnico produzido e nas análises jurídicas constantes dos autos. Trata-se, portanto, de decisão motivada e coerente com os elementos técnicos e jurídicos que instruem o processo. E continua a informação PSE, que a existência de ações judiciais discutindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato não impede a tramitação do processo administrativo. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido da autonomia entre as esferas administrativa e judicial, não havendo subordinação entre elas. Além disso, o objeto do presente recurso é a responsabilização administrativa da concessionária por obrigações contratuais inadimplidas, e não a discussão do equilíbrio econômico-financeiro como um todo. E ainda segue a PSE. Pelo que se observa da análise do PROA, constante no documento SEI, número 047-12-27, a multa aplicada observou os parâmetros legais e contratuais, com base na gravidade das infrações cometidas, no tempo de inércia e na ausência de correção espontânea das irregularidades e descumprimentos contratuais por parte da concessionária, bem como pelo impacto direto na prestação do serviço público e nos usuários. No que se refere à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, trata-se de argumentação genérica
desprovida de impugnação concreta ao enquadramento contratual das infrações, que serviu de base para o cálculo da penalidade. O valor foi apurado com fundamento nas disposições contratuais pertinentes, tendo sido aplicada apenas a correção monetária, excluída a incidência de juros, conforme entendimento jurídico firmado nos autos, diante da ausência de previsão contratual nesse sentido. Quanto às alegações relacionadas à inexistência de culpa da concessionária ou à suposta regularidade na prestação de serviços, tais matérias extrapolam os limites do presente recurso, não sendo objeto da controvérsia ora em exame. Há ainda que se ressaltar que, segundo as informações solicitadas pela diretoria jurídica da AGERGS à Procuradoria-Geral do Estado, as ações informadas pela Coviplan realmente ainda estão ativas junto à Justiça Federal. Mas, registro aqui, com ênfase, mas nenhuma delas se refere ao auto de infração número 006/2017, conforme se extrai das seguintes afirmações, constantes dos documentos das folhas 199 e 200. Aspas. Quanto à primeira indagação, não foi encontrada qualquer ação judicial versando o auto de infração número 0006/2017 e folhas 202 e 203, aspas. Desse modo, a Procuradoria do Domínio Público Estadual exarou promoção e informação às folhas 422 a 424, na qual informa que não foi encontrada qualquer ação judicial versando o auto de infração 0006/2017, bem como que acostou relatórios da CPG. A CPG é aquele controle de processos judiciais, os quais indicam os processos ativos e encerrados, as folhas 413 a 420. Os números referem-se ao PROA. E, por fim, concluiu: diante do todo analisado, opina-se pelo não reconhecimento da nulidade do processo administrativo instaurado com base no auto de infração 006/2017, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os princípios que regem o direito administrativo sancionador. A publicação da decisão da Diretoria-Geral do DAIR, reabrindo o prazo de defesa prévia e de recurso, foi realizada como medida excepcional, em nome da ampla defesa. Ainda assim, a concessionária manteve-se inerte, o que reforça que não houve cessamento de defesa, mas deliberado desinteresse. Vou tomar um pouco d'água. Estou na metade do trabalho. Prossigo. Outro sim, não compete à AGERGS modular ou readequar a penalidade aplicada pelo DAIR, naquele valor de 37.000 RMs, substituindo o critério contratual objetivo por juízo discricionário de proporcionalidade. Isso tudo eu fiz, o grifo está grifado. A sanção imposta decorre do enquadramento jurídico das infrações constatadas, em consonância com o regramento contratual previamente pactuado, e seu valor foi fixado com base em parâmetros definidos, sem incidência de juros, como reconhecido pela análise jurídica realizada. Trata-se de penalidade imposta com observância ao princípio da legalidade, que vincula a administração aos critérios objetivos previamente estabelecidos e ao princípio da tipicidade administrativa, segundo o qual não cabe sanção fora dos marcos previamente definidos. A propósito, registre-se que a Diretoria de Qualidade, por meio da informação constante do documento SEI número 022-9234, manifestou-se favoravelmente à penalidade aplicada pelo DAIR, conferindo respaldo técnico à medida adotada. Quanto ao pedido de suspensão do procedimento até o julgamento definitivo das ações judiciais correlatas, não há razão jurídica
que o justifique. As preliminares levantadas carecem de respaldo fático e normativo, e a defesa apresentada limita-se a afirmações genéricas, desprovidas de impugnação específica aos fundamentos da decisão administrativa, o que fere o princípio da especificidade da defesa e compromete a eficácia recursal. Adicionalmente, observa-se que o Dyer sequer considerou os pleitos formulados no pedido de reconsideração, que sugeriam a exclusão da penalidade ou sua redução a 100 ou 9.400 URMs, valores que corresponderiam ao patamar mínimo para cada tipo de infração contratual. Tal pedido é desprovido de qualquer fundamentação técnica ou jurídica, contrariando o princípio da isonomia entre os administrados sancionados, uma vez que implicaria tratamento privilegiado e desproporcional à Coviplan. A Diretoria de Qualidade, por meio da Informação 38/2019, já havia se manifestado anteriormente quando o processo veio pela primeira vez para a GERGS. Apresentou que, quanto às obras de melhorias, constatou que 7 terceiras faixas estavam previstas para serem realizadas entre os anos 2001 e 2004, conforme o volume 3 do PER, que é o Plano de Melhoramento nas Rodovias. E aqui existe a tabela também, que está nos autos, na rodovia BR-285, no trecho de Carazinho e Panambi. E tem aqui o início, o final, a extensão, e vou dar a extensão neste de 1,72 quilômetros, lado direito, depois 2,60 extensão, 2,60 km e 600 metros, né? Do lado direito também, e ainda 2,40 no lado esquerdo. E da rodovia de Carazinho a Sarandi, da BR-386, anterior era a BR-285. Da BR-386, Carazinho, Sarandi, são 4. Primeiro, na extensão de 2,46, lado direito, mais 2,32 do outro lado direito, 2,02 do lado esquerdo e mais 1,18 no lado esquerdo. Todos citando o quilômetro no início e o final, e a extensão e o lado em que deveria ter sido realizado. E ainda é que as demais 38 terceiras faixas tinham previsão expressa de execução a partir de 2005, conforme item 2.2, que é implantação de terceiras faixas, do capítulo 2 do volume 3, Plano de Melhoramentos nas Rodovias, do Projeto de Exploração da Rodovia, PER. Pode parecer extenso, mas considero importante a apresentação de grande parte da informação da Diretoria de Qualidade para o pleno entendimento do desfecho deste processo, diz a Diretoria de Qualidade. É fato que o poder concedente não cumpriu o prazo estipulado no parágrafo único da cláusula primeira do primeiro termo aditivo ao contrato de outorga da concessão PJ-CD 152/98, anexo 3 da Lei Estadual 11.545 de 2000, bem como as prorrogações estabelecidas nas leis estaduais 12.204 de 2000 e 12.304 de 2000, para as partes verificarem o equilíbrio econômico e financeiro de forma definitiva. Também é verdade que no item 3.3, investimentos totais do capítulo 3, planilhas econométricas do volume 5 do PER, não há valores previstos para a obra de melhoria e ampliação da capacidade a partir do ano 07 do contrato de concessão de 2004 a 2005. Não parece ser a melhor prática para uma concessionária de rodovias públicas priorizar o equilíbrio econômico-financeiro em relação à prestação adequada do serviço, sobretudo em obra que visava a aumentar a segurança do usuário e a fluidez do tráfego. O usuário, que pagou as tarifas definidas em lei e no contrato, ficou sem as obras de melhoria da segurança e da fluidez do tráfego, elementos definidores do serviço adequado. Em continuação, a análise do contrato de outorga de concessão celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Coviplan S.A. para a exploração, mediante cobrança de pedágio,
do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária de Carazinho, sob o número PJCD 050/98, permite pensar elementos que se considera pertinentes aos esclarecimentos da matéria em questão e sustentação do expresso no parágrafo anterior. E agora, inciso 9, direitos e obrigações. Diz o 9.2 da concessionária. E aí, 9.2.1. Sem prejuízo do cumprimento dos encargos previstos no projeto de engenharia econômica, incumbe à concessionária: 1. Prestar serviço adequado. 6. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da concessão e as cláusulas deste contrato. 8. Zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão. E o inciso 9.2.2 diz que incumbe também à concessionária: 1. A adotar todas as providências para garantir a fluidez dos fluxos de tráfego nas rodovias que compõem o polo, em nível de serviço conforme estabelece este contrato. E no inciso 3º, executar todas as obras, serviços e atividades relativos à concessão com zelo, diligência e economia, procurando sempre utilizar a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas e obedecendo rigorosamente às normas, padrões e especificações técnicas adotadas pelo DAER para essa classe de rodovia, garantindo o tráfego em condições de segurança. E o inciso 4, implementar obras destinadas a aumentar a segurança e a comodidade dos usuários, assim como executar obras de expansão de capacidade das rodovias, sua modernização, aperfeiçoamento e capacidade das rodovias, sua modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos seus equipamentos e instalações, para garantir a continuidade da prestação de serviços em nível adequado, nas condições estabelecidas neste contrato. E ainda o item 15.2.5. Os projetos básicos de quaisquer obras ou serviços não previstos no projeto de engenharia econômica a serem executados pela concessionária deverão ser submetidos previamente ao DAER-RS, com suas justificativas e avaliação de impacto sobre as características do serviço adequado aos usuários. 15.2.6. Ressalvado o disposto acima, o anterior, a concessionária ficará responsável pelo desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos pertinentes à construção de obras novas, observados os cronogramas que foram ajustados com o DAER-RS. Apresentou ainda que, no que tange ao equilíbrio econômico-financeiro, o contrato propiciou todas as garantias para alcançá-lo, conforme cláusulas contratuais reproduzidas a seguir. 15.2.1. Eventuais acréscimos ou supressões de obras ou serviços devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados entre o DAER-RS e a concessionária. E o 15.2.2 diz que os acréscimos e as supressões de obras e serviços referidos nos itens anteriores e que tenham comprovada repercussão nos custos da concessionária implicarão na revisão do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, conforme nele previsto. E apresentou alguns exemplos da atuação da AGERGS na questão do reequilíbrio econômico dos contratos, onde, não havendo acordo entre as partes, ficou facultado à concessionária e ao poder concedente trazer o caso à agência reguladora para que fosse cumprido o objetivo previsto no inciso 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.931, de 1997, como a fixação do impacto tarifário causado exclusivamente pela aplicação da alíquota de imposto sobre serviços, ISS, os dois estudos para zerar os desequilíbrios contratuais e a questão de equilíbrio do contrato do Polo Rodoviário de Gramado, referente a uma cortina atirantada. Posteriormente, quanto às interseções, retornos e acessos, apresentou que foram previstas as seguintes intervenções no item 4. Interseções,
retornos e acessos do capítulo 4 do volume 3 do PER, Plano de Melhoramento das Rodovias. Local, acesso a Saldanha Marinho, localização, quilômetro 370. Situação atual, rótula vazada. Solução, rótula fechada. Acesso a Ibirapuitã, localização, quilômetro 220, 090. Situação atual, gota simples. E situação gota com canteiro central. Depois ainda o outro acesso a Ibirapuitã, no quilômetro 244,460. Acesso tipo. E a solução, gota com refúgio lateral. As demais intervenções que constam no memorando SCO número 056 de 2015, para fins de aplicação do auto de infração 006/2017, não constam do PER e, portanto, não são passíveis de aplicação de multa. No que tange a multa por não ter zelado pela integridade dos bens vinculados à concessão, no que toca aos itens de conservação e manutenção de todas as rodovias do Polo, a Diretoria de Qualidade apresentou tabelas de acompanhamento dos indicadores de quociente de irregularidade, QI, DTR, flecha de trilhas de rodas, DG, degrau de pista ou acostamento, e RT, retrorefletividade, para os anos de 2005 a 2008 e de 2012 a 2013, concluindo que, 2 pontos, esta é uma amostra aceitável para avaliar a dosimetria da multa, em que pese a concessionária não ter atingido integralmente as metas estabelecidas no PER, não houve um descumprimento generalizado dos padrões a que estava vinculada a concessionária. Desta forma, recomenda-se a aplicação de multa por infração gravíssima, item 1.2 da tabela de multas da citada portaria, por não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão. Contudo, deve-se graduar como inexecução contratual ou inadimplência parcial e a correspondente multa de 500 URMs. Finalmente, conclui, pelo exposto, analisando os documentos da concessão, conclui-se que a responsabilidade em executar as 45 terceiras faixas listadas no memorando SCO 056/2001 é da concessionária, sendo cabível a manutenção da aplicação da sanção pelo DAIR, consistindo em multa de 600 URMs pela inexecução total de cada um desses trechos de terceiras faixas. No que se refere à inexecução das interseções, retornos e acessos, somente deve ser mantida a aplicação de multa das 3 obras listadas na tabela 2. Em relação à inexecução contratual ou inadimplência, relativa à infração de não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, recomendamos que se mantenha a aplicação de multa por infração gravíssima, item 1.2 da tabela de graduação de multas. Contudo, deve-se graduar como inexecução contratual e ou inadimplência parcial e a correspondente multa de 500 URMs. A Diretoria-Geral, por meio do encaminhamento 1044 de 2025, encaminha o expediente para deliberação pelo Conselho Superior. Assim, estou agora concluindo o relatório, eminente presidente, eminentes conselheiros. Obrigada, conselheiro. Tome um fôlego. Uma água. Isso. Não temos pedido de sustentação oral, então o senhor pode prosseguir, por favor. Então, vou prosseguir. Da fundamentação. As questões preliminares apresentadas pela concessionária foram devidamente analisadas pela Procuradoria Setorial, conforme apresentado no relatório, as quais me reporto e acolho integralmente. O contrato número PJCD 050/98, denominado Polo Carazinho, operado pela empresa Coviplan, concessionária rodoviária do Planalto S.A., disciplina na sua cláusula 13ª os procedimentos para a aplicação de penalidades por parte do DAIR.
E aí eu transcrevo aqui o que diz o contrato dos seus itens todos. No 13.1.7, pela execução parcial ou total desse contrato, o DAIR poderá, garantida a defesa, prévia defesa, aplicar à concessionária as seguintes sanções. E vem advertência, multa de 100 até 1.000, até 1.000, de 100 até 1.000 RMs, e depois todo o procedimento de aplicação das penalidades. E vou repetir aqui, então, o parágrafo 1º, diz esse parágrafo 1º da cláusula 2ª, eu vou lê-lo. O projeto básico de exploração e o projeto de engenharia econômica deverão sofrer as necessárias adequações, de modo a ajustá-los à utilização de novas tecnologias e a este aditivo, devendo a concessionária, num prazo de 180 dias, a contar da assinatura deste aditivo, elaborar, sob a supervisão do DAIR, o correspondente projeto de exploração da rodovia, PER, que deverá consolidar as adequações referidas e os projetos anteriores, sem o qual, e após o prazo estabelecido, ficarão suspensos os efeitos da cláusula 6ª. Lembramos também que o primeiro termo aditivo foi firmado em 30 de novembro de 2000, e que sua validade era restrita ao seu período de vigência, ou seja, até dezembro de 2004, salvo pelas consequências naturais das alterações cuja vigência excedesse o prazo do termo aditivo, por se incorporarem definitivamente ao negócio jurídico, como eram, por exemplo, a adoção da bidirecionalidade e as recomposições tarifárias, conforme estava expresso em todos os volumes que compunham o PER. Importante também citar que as melhorias previstas foram definidas no PER somente até o término da vigência do aditivo. Isso significa que a partir do ano 6, portanto, do contrato de concessão, seria de 2003, 2004, não existia mais um cronograma previamente definido de quais novas obras deveriam ser realizadas pela concessionária, uma vez que somente o projeto básico de exploração, anexo ao contrato original, continha previsões de melhorias para o período compreendido entre os anos 07 e 15 da concessão, ou seja, respectivamente entre os anos de 2005 a 2013. AGERGS, isso está, Programa Estadual de Concessão Rodoviária do Rio Grande do Sul, Histórico, Evolução e Desequilíbrios Contratuais, Análise Descritiva, 1996 a 2009, folha 52. Todavia, neste ponto, cabe trazer à tona que as obras objeto de autuação já estavam previstas no Projeto Básico de Exploração, PBE, no PEE, Projeto de Engenharia Econômica, ou foram trazidas para o contrato através do PER. O PBE e o PEE eram os documentos que especificavam as obras que deveriam ser realizadas pela empresa vencedora da licitação. Entendo também que dispensar uma concessionária da realização de obras implicaria em oferecer vantagem indevida à licitante vencedora em prejuízo das outras empresas licitantes. Todavia, o PBE e o PEE foram adequados e consolidados pelo PER. Este último foi incluído no contrato de concessão pelo primeiro termo aditivo, que foi aprovado pela Lei 11.545 de 2000, passando a ser vinculativo à concessionária. Cabe, porém, esclarecer que, conforme apresentado no PER, não havia a previsão de recursos financeiros para a realização de obras de melhorias e ampliação de capacidade entre os anos de 7 a 15 do contrato de concessão, conforme se vê no PER, volume 5, Econometria do Polo, capítulo 3, item 3.3, dos investimentos totais. Posteriormente, foi firmado o termo de re-ratificação, que verificou o prazo de vigência do termo aditivo para até 31 de dezembro de 2006, data a ser verificado o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, e que de fato não ocorreu. Além do prazo, o termo aditivo também ratificou pelo prazo contratual algumas das cláusulas constantes do termo aditivo, entre elas
a avaliação por índice de imagem, investimentos necessários para manter a qualidade das rodovias, os novos valores das tarifas e o regime de cobrança bidirecional. Mas, quanto às obras de melhoramentos, há muita discussão sobre se houve ou não a sua ratificação pelo prazo contratual. Da mesma forma, se as obras que estavam previstas no PER, sem a previsão de investimentos, passaram ou não a ser obrigação da concessionária. Essa é uma questão de difícil resolução. Há vários entendimentos quanto aos efeitos do primeiro termo aditivo e do termo de re-ratificação firmados entre as concessionárias de rodovias e o Estado, uma vez que não foi realizada a verificação do reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão, conforme estava estabelecido expressamente nestes documentos. Razão pela qual existem diversas ações tramitando nas justiças estadual e federal. Cabe aqui referir que em uma ação judicial da quarta vara, essa ação judicial a que me refiro é a quarta vara federal de Porto Alegre, o procedimento comum número 504-7900, Sulvias S.A., concessionária de rodovia, e essa é a ação judicial a que faço referência. A concessionária, esta Sulvia, postulou desequilíbrio contratual por ter prestado o serviço de remoção de acidentados e reboque de veículos sem previsão de recursos no fluxo de caixa, e teve seu pedido indeferido. E aqui eu estou agora reproduzindo parte da sentença proferida. É interessante que se leia. Nesse aspecto, entendo que, de fato, os eventos anteriores ao TA1 foram considerados para a formação do novo fluxo de caixa do PER, e que o poder concedente repassou a execução do serviço de assistência ao usuário para a concessionária nesse instrumento de alteração contratual, no qual houve um acréscimo de custo pela operação desses serviços do sistema de atendimento ao usuário, mas também houve redução de encargos e incremento de receita tarifária como contrapartida. Embora fosse temporária essa transferência, entendo que a ratificação foi expressa em ratificar, pelo prazo contratual, todas as demais cláusulas constantes do termo aditivo. Veja-se que a revisão das tarifas, a redução dos parâmetros de qualidade, a diminuição do volume de investimentos e a cobrança da tarifa bidirecional previstas no termo aditivo 01 persistiram até o final do prazo contratual, de forma que, tendo sido mantidas essas condições, o encargo pela execução dos serviços do atendimento de urgência passaram a ser encargos da concessionária. O montante físico financeiro do fluxo de caixa do empreendimento, a partir do TA1 do termo aditivo 1, até o final da concessão, passou a ser o nele previsto, e não o constante do PEE, ou da proposta comercial. Se o TA1, termo aditivo 1, tivesse tido sua vigência esgotada em dezembro de 2004, conforme defende a autora, nos anos posteriores deveria ser observado o fluxo de caixa original, e não o que sofreu alterações ou adequações pelo aditivo contratual, assim como as demais alterações no contrato feitas por esse aditivo, conforme se vê as folhas 20. Neste sentido, houve o entendimento do juiz que o termo de re-ratificação ratificou pelo prazo contratual todas as demais cláusulas constantes do termo aditivo. Assim, as melhorias que estavam previstas no PER continuariam a ser de responsabilidade da concessionária e deveriam ser realizadas até o final do prazo contratual. Assim, as obras que foram trazidas para o PER, mesmo sem a definição de prazo para sua execução ou com previsão no fluxo de caixa da concessão, passariam a ser obrigação da concessionária e deveriam ser executadas até o final do prazo da concessão. Todavia, as obras que estavam previstas no PBE e no PEE, que não foram trazidas para o PER, deixariam de fazer parte das obrigações da concessionária. Cabe repetir este entendimento. Por força da Lei Estadual 11.545 de 2000, o PBE foi adequado e consolidado pelo PER,
É o projeto de exploração de rodovia. E este foi incluído no contrato de concessão pelo primeiro termo aditivo. Assim, somente as obras previstas no PER passariam a ser vinculativas à concessionária e as demais não, uma vez que não foi realizada a verificação do reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão. Quanto à falta de zelo pela integridade dos bens vinculados à concessão, no que tange aos itens de conservação e manutenção, apesar dos diversos relatórios anualmente feitos pela AGERGS de que a concessionária não estava atingindo plenamente os padrões contratualmente estabelecidos, acolho a informação número 38/2019 da Diretoria de Qualidade, onde consta que não houve um descumprimento generalizado dos padrões a que a concessionária estava vinculada. Cabe também relatar que em 2019, em julgamento deste Conselho Superior, nos autos do processo 045-177-0435/15, dígito 7, em recurso de mesma natureza, impetrado pela concessionária Rodosul, ao auto de infração número 004/2017, ficou decidido, por maioria, que a concessionária seria responsável pela implantação das obras de melhorias que foram trazidas para o PER, mesmo que não houvesse previsão de recursos financeiros no volume 5, econometria do polo do PER, tendo sido vencido o entendimento de que as obras que estavam previstas no PBE continuariam sendo de responsabilidade da concessionária, mesmo após a assinatura do primeiro termo aditivo. Também em 2019, em julgamento deste Conselho Superior, nos autos do processo 045-178-0435/15, dígito 0, em recurso impetrado pela concessionária Brita Rodovias S.A., ao auto de infração 005/2017, emitido pelo DAER, este Conselho Superior, também por maioria, manteve o entendimento de que a concessionária seria responsável pela implantação das obras de melhorias que foram trazidas para o PER, mesmo que não houvesse previsão de recursos financeiros no volume 5, econometria do polo, do PER, tendo sido vencido o entendimento de que as obras que estavam previstas no PBE continuariam sendo de responsabilidade da concessionária, mesmo após a assinatura do primeiro termo aditivo. Para não agir de maneira contraditória em relação às próprias decisões, aquele princípio venire contra factum proprium, bem como para manter o princípio da isonomia entre os administrados sancionados, Rodosul, Brita e Coviplan, entendo que deve ser mantido o mesmo entendimento anteriormente adotado por esta AGERGS, como antes apresentado. Esse é a minha conclusão do relatório e da fundamentação, eminente presidente. Estou agora capacitado a proferir o meu voto. Posso fazê-lo? Então, do voto. Primeiro, conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela empresa Coviplan, concessionária rodoviária do Planalto S.A., ao auto de infração 006/2017, conforme segue. 2 pontos. 1.1. Manter a aplicação da sanção aplicada pelo DAER de multa no valor de 600 URMs para cada uma das obras abaixo relacionadas, por estarem previstas no PER e não terem sido implementadas, totalizando 6.000 URMs. E aqui, neste voto, eu estou trazendo toda a tabela, estabelecendo que, na rodovia BRS 285, no trecho Carazinho-Panambi, início, aqui eu vou dizer, de cada um dos, a extensão, pelo menos, a extensão de 1,72 do lado direito, depois a extensão de 2,60 no lado direito, mais 2,40 no lado esquerdo. No acesso a Saldanha Marinho, no trecho 370, quilômetro 370. Na BR-386, no trecho entre Carazinho e Sarandi,
No lado direito, 2,46. Também 2,32 do lado direito e ainda no lado esquerdo, 2,02 e 1,18. Na BR-386, entre Carazinho e Soledade, no acesso, 2 acessos a Mirapuitã, no 220, 090 e no 224, 460. Consta, claro, essa tabela no voto. E 1.2 do voto. Não manter a aplicação da penalidade para as demais obras, por não estarem as mesmas previstas no PER. O 1.3. Reduzir a aplicação da penalidade aplicada por falta de zelo pela integridade dos bens vinculados à concessão para 500 URMs, por não ter havido descumprimento generalizado dos padrões a que estava vinculada a concessionária. Este é, eminente presidente, eminentes conselheiros, o meu voto. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra para a revisão do conselheiro Marcelo Spilk. Obrigado, presidente. Uma saudação aqui, uma boa tarde a todos, conselheiros, diretor-geral, os demais colegas que acompanham aqui e a todos que acompanham a sessão online. Passo então a revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo Conselho Relator, acompanhando o seu voto. Ok, obrigada. Conselheiros, vamos abrir um período para observações, questionamentos. Sim, conselheiro Lucas, alguma observação? Tá. Então, eu também não tenho, posso passar ao meu voto, acompanho integralmente o conselheiro Algir Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Lucas, por favor. Acompanho também o relator, presidente. Conselheiro Giuliani. Eu, com todo respeito, vou divergir do eminente conselheiro Lorenzon. E faço nos seguintes motivos. Seguintes razões jurídicas. Esse é um contrato que se esgotou pelos idos de 2014. Se não me falha a memória, 14, 15. Portanto, a agência não tem mais competência para agir sobre esse tipo de matéria. No momento em que se esgota o contrato de concessão e que se procede à desafetação do patrimônio concedido ao delegado, e, portanto, se elaboram os 2 termos de encerramento desse contrato, primeiro um termo provisório que inventaria todo o patrimônio que retorna ao Estado e, posteriormente, um termo definitivo, o suporte legal para que a agência possa atuar, do meu ponto de vista, com todas as vênias, respeitando todos os entendimentos diferentes, cai naquilo que nós podemos chamar de legitimação para a tomada de decisão, aquela que nasceu da cláusula 13.2 deste contrato, e entregava, sim, para a AGERGS dava à AGERGS uma dimensão recursal aos atos estabelecidos pelo poder concedente. Observe que este auto de infração está lavrado em 2017, portanto, já fora da vigência contratual. A AGERGS, evidentemente, quando recebe isso, e não se quer falar também que não existam elementos contratuais residuais que precisem ser estabelecidos e decididos no âmbito não mais regulatório, mas simplesmente normativo, né, ou sancionatório, mas não mais regulatório, pode eventualmente agir. Não é o caso. Como é o caso das matérias citadas como referência. Basta ver o período de vigência daqueles contratos. Observe, nós estamos dando um prêmio para uma firma relapsa. Simples ato de nos reunirmos aqui, vermos esse trabalho dedicado, feito por Vossa Excelência, conselheiro,
examinando todas as questões, significa, em última análise, premiar uma firma relapsa. Uma firma que, no ambiente do poder concedente, sempre deu de ombros as prerrogativas que a lei lhe oferecia. Vossa Excelência relatou, às vezes, em que a empresa simplesmente deixou de apresentar a defesa prévia, simplesmente deixou de apresentar suas razões, recorreu àquela condição, alegando a nulidade na intimação, quando o Diário Oficial do Estado, no dia 8 de março de 18, havia publicado a intimação procedida pelo poder concedente, e mesmo assim deu de ombros. Mas não bastasse isso, o que faz o poder concedente em homenagem ao princípio da ampla defesa? Manda investigar quem errou na construção do direcionamento da intimação pessoal, mas repete o ato. E mesmo repetindo o ato, o que faz a firma? Dá de ombros outra vez. Não apresenta a defesa prévia. E passados 62 dias, faz um pedido de reconsideração ou revisão. É a partir daí, desta nova notificação que vai acontecer em 5 de setembro de 22, que é sem defesa prévia, sem as razões da firma, que se interpõe o recurso que nós estamos examinando em 2022. Não vou nem falar aqui das prescrições todas, né? Porque o Estado também se beneficia das questões prescricionais, não é só o contribuinte. E vejo que, no caso aqui, nós estamos tratando de um reequilíbrio reverso, porque o devedor é a concessionária, por encargos impostos pelo contrato de concessão. E Vossa Excelência estava lendo aí a questão dos termos aditivos, por essas coisas que a vida faz. Eu fui um dos que participei da redação desses termos aditivos. Sim, eu era subchefe da Casa Civil do governo Olívio Dutra. E aí o senhor falando, e eu me lembrando disso, e lembrando também das conversas que eu tinha quanto aos deveres do poder concedente. Mas eu sou daqueles que pensam assim, aqui na agência nós temos que ter o mais rigoroso cuidado com a legitimidade decisória. Entendo que o voto ele está lançado, a causa está bem examinada, mas eu acredito que não há legitimidade para a agência tomar esta decisão diante da ausência de um contrato sem vigor. Sempre tem aquele que diz assim, né? Mas qual é o texto da lei que te autoriza, não sei o quê. Como se o direito fosse assim, né? O direito não é isso. Mas no nosso caso, nós temos o direito, né? Quando nós pegamos a legislação da AGERGS para fazer uma interpretação mais orgânica, no artigo 65 ela vai falar sobre as autuações fiscalizatórias e diz que ela é voltada ao monitoramento e à verificação do cumprimento pelos delegatários da legislação aplicável. Conselheiro, desculpe, qual é o regimento, é a lei? Lei da AGERGS. Lei da AGERGS. Artigo 65. Para registro, né, então. Sim. Que eu não sou muito manso nessas coisas. Lei 16.266. Ela vai dizer assim, inclusive daqueles normativos exarados pela própria agência, que não conflitem com a legislação ou o contrato em vigor. Ou seja, é condição de legitimação para a decisão a vigência do contrato. Por uma razão, também, do ponto de vista do direito, relevante, que, uma vez exarada a decisão, nasce com ela a capacidade executória desta decisão. Aquele que decide deve ter consigo a capacidade de executar a decisão que toma. E como nós não temos esse contrato, e como nós não temos mais a afetação do patrimônio jurídico, e se estabelece ato contínuo e não encerramento contratual, o ato de desafetação, ou seja, da retomada do domínio no seu âmbito direto e indireto
sobre o patrimônio público ao poder concedente esta capacidade de tutela, de proteção ao patrimônio desafetado daquela relação negocial anterior passa a ser exclusiva e tão somente do poder concedente. Então, nesse sentido, prezado conselheiro, rogando a máxima vênia, né, fazendo uma coisa que eu não costumo fazer. E devo ser justo com Vossa Excelência, que Vossa Excelência antecipou a sua discordância. Isso. E eu quero fazer uma coisa que eu nunca faço, porque eu acho que não precisa fazer, porque para mim já está implícito. Cumprimentar os técnicos da casa pela elaboração do voto, que é um voto minudente, ele vai no detalhe, ele busca a matéria judicialmente discutida. Eu não faço esse tipo de elogio, porque eu entendo que esse elogio já está feito pela simples condição de estar na casa. Sempre é bom. Mas no caso Sempre concreto... sempre é bom. Mas eu não gosto muito desse tipo de Mas coisa. faz bem. Mas às vezes já deu para notar que eu não gosto de fazer muito bem, né? Não, Eu mas prefiro dar uma indicadinha. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo assim, ó, esta é uma matéria muito relevante para a casa, não é simplesmente o fato com as suas peculiaridades, com as suas circunstâncias que foram bem examinadas pela casa. Eu entendo que a partir destas questões nós precisamos realmente estabelecer daqui para frente, neste momento em que discutimos, rediscutimos, tentamos compor uma processualística nova, adequada à nova legislação, redefinirmos um processo que dê densidade institucional às nossas decisões. E eu entendo assim, a gente começa fazendo isso tendo a grandeza que eu sei que todos nós temos de admitir as coisas que não podemos decidir por ilegitimidade legal, que é o caso assim que entendo. Então, com todas as vezes, conselheiro, eu faço o voto divergente e peço que a assessoria registre na ata só os motivos principais, sem ter que apresentar a declaração de voto. Se quiserem, apresento, não tem problema. Obrigado. muito bem. Ok, conselheiros, obrigada, conselheiro Juliane. Então, por maioria, o Conselho Superior acolhe, acompanha o voto do conselheiro Algir Lorenzon no processo 045-179-045-15-2, que trata do recurso interposto pela Coviplan ao auto de infração número 6 de 2017, emitido pelo Dair. Seguindo na nossa pauta, temos a proposta de deliberação do conselheiro Marcelo Spilk em relação à consulta e audiência pública no processo 889-3900-236, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria, em razão dos vícios ocultos em trechos da rodovia. Aqui consta a proposta de consulta no período de 21 de julho a 11 de agosto de 2025 e a audiência pública no dia 11 de agosto de 2025, segunda-feira, às 14 horas, no formato online. Conselheiro Marcelo? Sim, só para reforçar as datas aqui, na verdade é um processo que está tramitando na casa, chegou ao conselho, foi sorteado para a minha relatoria, já dei uma analisada, já existem algumas manifestações técnicas no processo, mas acho que dentro daquela possibilidade de eventualmente ser concedido um reequilíbrio que vai causar impacto, né, na concessão, impacto tarifário principalmente, né, para os usuários, achei de bom tom que fizéssemos uma audiência pública e obviamente uma consulta pública também, que são os dois instrumentos para que a gente tenha participação, né, de todos os interessados. E propusemos, então, essa data aqui, do dia 21 de 7 a 11 de 8, e no próprio dia 11 de 8, numa segunda-feira, às 14 horas, no formato online, pelo aplicativo Teams, que é o modelo que tem sido utilizado com sucesso para esse modal, né, de rodovias, que tem sido utilizado satisfatoriamente as nossas audiências online. Uhum. Bem, alguma manifestação, observação? Podemos aprovar? Ok, aprovado o período de consulta pública,
no processo 889-39-0023-6, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota de Santa Maria. Período. Só deixa eu só. Claro. Então, relembrando o período de 21 de julho a 11 de agosto de 2025, e audiência pública para consulta e audiência no dia 11 de 8 de 2025, às 14 horas. Conselheiro. Aproveitando esse tema da Rota de Santa Maria, sabe? E também pegando uma preocupação do conselheiro Porce, né? Existe uma pluralidade de processos dentro da casa, lidando com essa concessionária. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um defeito para trabalhar, não acredite que eu só falo de defeito, mas eu prefiro falar de defeito, qualidade e obrigação. Sim. Qualidade e obrigação. Aí eu comecei a fuçar o processo, sabe? Para entender o que está sendo colocado aqui para nós. Por exemplo, conselheiro Lucas, Vossa Excelência relata um processo que envolve a ponte de não sei o que, Arroio Grande, pode ser? É isso? É. Eu também relato outro que também é sobre Arroio Grande, mesma ponte. Só que ele relata um lado da ponte e eu relato os dois lados da ponte. Sabe? Que é o processo 1005 e o meu eu não me lembro o nome. O conselheiro Porce também expressou essa preocupação porque existem alguns pontos de sombreamento em vários pedidos que estão postos aqui dentro. Que eu tenho de memória são 11. E já existem 3 com decisão, ao que parece. 5 já com decisão. Ou seja, os brinquedos estão na ordem de 40 milhões cada um. Aí tu imagina. O que eu quero colocar, presidente? Nós precisamos. Isso realmente reconstrói um plano econômico da concessão. A depender da dimensão E considerando os eventos das enchentes do ano passado, é provável que essa potencialidade exista. Então, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que agora esperar o conselheiro Porce retornar das férias, acho que semana que vem, coisa assim, e nós precisamos fazer uma força de trabalho para dar uma analisada geral nesse tema de Santa Maria. E esse mesmo tema vai repercutir na da Serra. Eu não tenho dúvida, porque o fenômeno foi o mesmo. E a amplitude da infraestrutura afetada, ela é muito grande. E eu acho que a agência tem que decidir do ponto de vista regulatório global, do polo de concessão. Só lembrando que alguns pedidos como esse, alguns processos como esse seu e o do conselheiro Lucas, realmente me parece que tem uma possibilidade de conexão, continência, o que seja, né? Mas muitos dos outros são causas específicas, né? São causas, cada pedido com a sua causa. Não estou dizendo que o pedido deve ser acolhido, não. O pedido indicado pela concessionária geralmente tem sido distinto. Não, né? Que bom que a senhora compreendeu o que eu estou pedindo. Sim. E a casa ofereça a este conselheiro cada um dos pedidos. Sem que este... Não, eu acho que eu fico feliz que a senhora compreendeu o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo exatamente o que a senhora está dizendo, porque o sistema que a casa dispõe, se não houver intervenção humana direta, que eu uso bisbilhotar nos processos, que é o que eu faço, eu estou requerendo à presidência que forneça isso aos conselheiros para que possamos, sim, identificar, como esse processo do conselheiro Spilk. Em tese, não há nenhuma relação com o que eu estou falando, porque se trata de vício redivitório. Mas para que eu, conselheiro, possa tomar uma decisão e ter uma opinião para dividir com os colegas, o que eu preciso? Caso a caso, pedido a pedido, processo a processo. Então, é isso que a senhora entendeu e é isso que eu gostaria de ter.
Tá, eu só vou. Nós vamos conversar isso, já está pautado em reunião administrativa. Eu não tenho todos os A processos. direção-geral tem, conselheiro. Isso, exatamente. Então, pode ser pedido diretamente, mas se o senhor quiser. Mas a senhora, Não, a tá senhora bem. é a presidenta, eu estou Sim. pedindo numa reunião do Tá conselho, bem. a Isso- presidenta da isso casa, será, mas eu posso pedir diretamente. né? Ok? Eu só quero dizer que, tanto quanto em relação ao diretor Carlos, Sempre como a mim, disponível. tranquilo, né? E vai ser alcançado, porque essa questão que o senhor traz é muito importante, Posso né? pedir isso. Tá? Tá bem. Então, podemos, então, aprovar a proposta de deliberação unânime para o Conselho, para consulta e audiência pública. Vamos passar às comunicações. Eu vou ler, então, todas elas, e daí depois as observações que os senhores tiverem, por favor, aí na sequência. A Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação. São 4 termos, tá? Termo de arquivamento 483 de 2024 para Caminhos da Serra Gaúcha. Uma vez que as não conformidades e as determinações foram regularizadas e cumpridas. Processo 895-3900-245, termo aditivo número 3 de 2025, da DSI, a Diretoria de Saneamento e Irrigação, em relação à Corsã, uma vez que a concessionária disponibilizou o acesso ao seu sistema comercial de forma remota, aos servidores, processo 985-3900-241, termo de arquivamento 4 de 2025, também da Diretoria de Saneamento e Irrigação, para a Corsã, em razão do acolhimento da manifestação apresentada. Processo 959-3900-239, termo de arquivamento número 10 de 2025, da Diretoria de Transportes e Mobilidade, para a Rota de Santa Maria, visto que a concessionária sanou as não conformidades e atendeu ou justificou as determinações. O processo é o 368-3900-247. E temos mais um ainda, que é o termo de arquivamento número 13 de 2025, da Diretoria de Transportes e Mobilidade, para a empresa Transporte Coletivo Viamão, limitada, em face do acatamento de todas as manifestações feitas pela empresa às determinações da GERGS. Processo 931-3900-241. Alguma informação, conselheiros? Pedido de informação? Ok. Vamos seguir para o ponto. Só, Sim. presidente, questão de ordem. Não, sobre o item 4.4, né, que foi feito ali o sorteio do processo de regulação e fiscalização da PPP de resíduos sólidos do município de Porto Alegre. Tá, podemos, eu não tinha chegado lá, mas não, podemos não, falar. Não, pode falar, pode seguir. Não, só porque como esse processo ele ainda não está não foi finalizado, ainda não, ele foi sorteado ainda numa etapa preliminar do processo, né? Uhum. Eu tenho dúvidas se esse foi o procedimento adequado. Eu queria pautar no O sentido senhor está perguntando se o sorteio seria melhor a instrução do processo? antes do sorteio. Eu questiono se não é o caso nesse processo de desfazermos o ato. Vamos avaliar, então, vamos avaliar e realmente se for o processo ainda está meramente... Tá, e se for a gente retoma o processo, então. Sim, porque eu verifiquei, ele realmente é um processo que simplesmente tem ali os... Porque tem os instrumentos, né? O edital, mas o ainda contrato. Mas é uma como não é um contrato que nós temos, né? Nós não temos isso aqui, é meramente a ideia, conselheiro, era distribuir em função da decisão que o conselho vai tomar de acolher ou não o pedido, né, da Secretaria de Parcerias, da Secretaria Municipal de Parcerias para a regulação dos resíduos sólidos. Então, este foi a única questão, é a única e importantíssima questão, porque nós temos que avaliar o contrato, né, e todo o contexto ali para ver se a GERGS vai regular ou não, que a Secretaria está
está buscando uma resposta. Não, claro. Tanto que o município de Porto Alegre já fez a sua consulta pública, Isso, já tem minutas e tal. Tivemos a reunião. Mas não sobre tem isso, né? autos. Não tem autos. Se não tem autos, não tem mundo. Uhum. Presidente. A senhora disse assim, vamos avaliar. Vamos quem? Sim, Ótimo. Então, por favor, a palavra para tratar do assunto. entendi. Não, que o conselheiro Vamos me fez uma ponderação. avaliar conselho. Sim, mas Né? eu posso Sim. fazer uma pergunta para ter precisa a sua Claro. posição, porque eu gosto sempre e gostaria que fosse assim, que quando eu lhe contestar precisamente sobre uma matéria de interesse institucional. Ponto. Eu lhe fiz essa pergunta. Pode, somos nós que vamos avaliar. Claro. Então, ótimo. Então, sobre isso é que vou falar. E se este procedimento fosse adequado e coerente, presidente, nós teríamos aqui DEMAI, nós teríamos aqui Passo Fundo, nós teríamos aqui outros tantos que estamos trabalhando em renovações de convênios e etc. Teremos. E a pergunta é por que não estão? Teremos. Então tá, então o que eu quero colocar é assim, este processo, conselheiro Lorenzon, ele tem autos, mas autos administrativos, porque nós estamos em processo de conversação. Aqui nós recebemos, a prefeitura, como recebemos os demais esses dias, como todos, a presidente recebeu esses dias em Juí, estamos tratando Passo Fundo, estamos tratando uma série de outras questões que eu aproveito este evento para saber, porque só este aqui. Quando existem processos que são anteriores e que nós precisamos, e a minha preocupação, presidente, acredite, se quiser, claro, é termos um padrão sobre o qual nós possamos tomar decisões, sabendo, olha, tal e tal matéria, nós coletivamente decidiremos. Tal e tal matéria. Não, nós evoluiremos até a conclusão das coisas, o que eu costumo chamar de prato feito, e ele vem para cá, com todas as vênias ao não uso do juridiquês, e nós sufragamos. Eu gostaria de ter, e este caso foi interessantíssimo que tenha vindo. Porque nós precisamos ter um padrão, um critério. Vamos examinar a ratificação, a retificação, a modificação deste ou daquele convênio que envolva a prefeitura. Ótimo, não é problema processualizar. Ao contrário, é dever processualizar. Para que não só nós tenhamos acesso. Que é um outro problema, presidente, que a AGEX não é transparente. Não por desídia, nada disso. Porque os seus sistemas de informação não entregam ao usuário a possibilidade de acessar as coisas que tratamos aqui. Exemplo, o caso de Passo Fundo. Onde é que está a disponibilização do contrato para o público usuário? Isso não é um problema de não mostro porque não quero mostrar, não. É uma caminhada que temos que fazer, sabe? Então, quando formos decidir resíduos sólidos, quando formos decidir DEMAI, que é um tema de altíssima delicadeza política, que vai chegar para nós tomarmos a decisão, é importante também que os nossos usuários, que a imprensa, que os servidores, que todos saibam o que estamos fazendo. E ele será pautado como este aqui foi pautado e será pautado como os processos são pautados. Ele está o processo do DEMAI, de Passo Fundo, como se trata de um contrato, ele está, se não me engano, na Procuradoria Setorial, porque os contratos têm que passar por uma análise jurídica. Mas a senhora entender, presidente, que quando se pega assim, surpresa, resíduos sólidos. Ah, que bom. Cadê o DEMAI? Não está. Cadê Passo? Não está. Então, realmente, ele é pautado como sempre é pautado, com processos que nos surpreendem. Não é surpresa, porque isso tem sido levado à reunião administrativa ou tem, conselheiro? Não, eu participei. Eu estive aqui. Ok. Eu estou falando de pautar, tá presidente. Bem. Vamos fazer o seguinte, vamos nos ater aqui à pauta. A questão da distribuição, os senhores querem avaliar e trazer na próxima sessão ou não? Podemos já tomar como distribuído ao conselheiro Lucas ou Marcelo, ou pensamos. Mas ou se conselheiro, a regulação dos resíduos sólidos pela GERGS será uma inovação, se for feita, será uma novidade, um trabalho a mais, muito relevante, e que é importante que o Conselho se manifeste, ou não. Mas, conselheiro, é isso que eu quero que a senhora entenda. Nós vamos
distribuir o processo para que o conselheiro Lucas o instrua, de modo a nos apresentar o quê? A possibilidade, qual será o produto final disso? Uma possibilidade de contrato com o município de Porto Alegre para a regulação dos Ou resíduos. seja, as negociações com o DMLU, etc., passam a ser conduzidas pelo conselheiro Lucas? Ou por Vossa Excelência, que é presidente da casa? Neste caso, se o processo for distribuída, não as negociações. Eu imagino que o Ele é o conselheiro. relator, ele é o relator. Ok, mas o fato de ser relator não quer dizer que não possa compartilhar. Daí é Não. uma questão, uma conduta dele. Mas qual é o produto que nós teremos se a decisão do conselho for de regular o DEMAI? Desculpe, os resíduos sólidos. Um contrato de regulação com o município de Porto Alegre. Nós podemos, como este contrato, ele virá de novo daí, o contrato deverá vir, mas é de tal relevância esta decisão de vamos fazer um contrato ou não, eu imagino que é possível já a distribuição, ou então, conselheiro Lucas, pode pedir, baixar em diligência, Sim. né? Não, Ou até podemos revogar a distribuição. Me permite, presidente, demais conselheiros, sinceramente, eu acho que esse é um assunto que não deve ser tratado nessa etapa no Conselho. Eu acho que nós estamos numa etapa de negociação, é uma questão comercial, em que nós estamos negociando com a Prefeitura esse contrato, assim como o DEMAI e outros mais aí colocados, tal. E claro que depois, na regulação, na fiscalização, sim, aí tudo tem que ser passado pelo Conselho. Nesse caso aqui, os conselheiros podem atuar na forma de um apoio para tomada de decisão, na gestão e etc., mas é um assunto que não precisa ser pautado no Conselho, até porque são questões estratégicas, né? Eu acho que nem deveríamos estar falando sobre esse assunto aqui, mas já que foi trazido à pauta, estamos falando. Tá bem? Sim. Eu estou de acordo. E também quero só que registre em ata que não se trata se trata de ver com bons olhos essa possibilidade, justamente por isso entender que ainda não é o momento do sorteio mesmo, né? Tá bem? Nesse sentido. Mas, Revogada o ato de distribuição. de distribuição. Sim, Enquanto- sim, isso aí. Sim. Sim. Conselheiro Lorenzo, Isso, o item 4. Não, o item 4.4 vai ser, na verdade, nós vamos revogar o sorteio que foi feito, a distribuição. ele não será A distribuição distribuído, do processo. e me corrija, presidente, por E favor. volta ao gabinete da presidência. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Aí ele retoma ao lugar onde ele deve estar, que é o gabinete da presidência, que conduz esse processo de negociação em relações com as instituições e conosco. Este processo, eu vou como os estratégicos, quero que seja, né, isto é Partilhado. importante, colegiado. Claro. Não, perfeito, mas isso- Essa De acordo. regulação é estratégica, tanto para nós quanto para o município. Sim. Mas, ok, Plena concordância. fica no gabinete da presidência. Corretíssimo, acho que Plena concordância, eu acho que é isso. Então, tá. Vamos seguir, então, a pauta. Nós temos dois pontos. Dia 20 de agosto, workshop de conselheiros na financiabilidade, sustentabilidade, práticas regulatórias. Novas regras para isso. Boas práticas regulatórias, participação social. Acho importantíssima a participação da Gergs, a nível de diretoria, pelo menos, né? Talvez o diretor Ayrton, o diretor-geral, quem mais se interessar, e eventualmente algum conselheiro também. Perfeito.
Só, presidente, teve nas suas férias, teve um outro evento desses da NTT, que era sobre ferrovias, e esse foi avisado bastante em cima da hora, e como é um assunto também que está voltando à tona aqui no Estado, né, o Estado está solicitando para que sejam prorrogados os contratos aqui e tal, também entendemos interessante, mas estava muito em cima da hora, conversei com o diretor Ayrton na época, e aí ficou muito em cima da hora, ele tentou se informar depois lá, e ficar sabendo antecipadamente das próximas, para também poder participar, porque eu acho que também é um assunto relevante aqui, já que também é uma nova atribuição que a lei nos traz, né? Sem som. Acho que não, eles não estão ouvindo, né? Opa, lá, Ayrton. A gente não está Microfone ouvindo da- o microfone da presidente e do diretor-geral. Não. Continuamos não ouvindo? ouvindo. Agora sim. Agora sim. A gente já faz uns 5 minutos a gente não está ouvindo nada. Então, obrigada pelo aviso. Vamos só refazer os convites que estarão aqui na secretaria, convite para o workshop de concessões rodoviárias da ANTT, financiabilidade, sustentabilidade e boas práticas regulatórias, do dia 20 e 21 de agosto, e também o seminário ibero-americano de regulação de serviços de saneamento da ABS, aqui, que será em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de agosto. Mais algum convite, algum assunto geral, conselheiros? Não? Então, vamos dar por encerrada essa sessão. Na sequência, nós temos 10 minutos de intervalo e vamos começar a nossa reunião administrativa, que temos bastante assuntos para tratar. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado. Boa tarde. Tá.